João 1,14, o verbo, ele se fez carne, ele habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. Que a Bíblia nos ensina ali que Jesus, ele habitou entre nós, e nós vimos a glória dele. Quando você pensa nesse texto, você tem que começar a pensar uma coisa muito importante. Por isso eu quero a atenção de vocês mesmos, porque a Cracolândia, ela não é nada. A Cracolândia é mais um fruto daquilo que foi instituído por Satanás quando ele caiu aqui nessa terra. A Cracolândia não é a Cracolândia em São Paulo. A Cracolândia é as ruas que nós vivemos. A Cracolândia é esse mundo. A Bíblia nos ensina que eu e você somos peregrinos. Jesus, ele veio, ele habitou entre nós. E uma tradução interessante desse verso é que ele tabernaculou entre nós. O que ele fez? Ele estendeu a sua tenda, como a tenda que vocês ficaram lá. Ele distribuiu aquela tenda e ele disse assim: eu vou ficar aqui por um tempo, porque eu vim trazer algo que é muito claro para essas pessoas. Eu e você estamos na Cracolândia. Eu e você somos a Cracolândia. Só que nós só somos até o momento que Jesus intervém em nossa vida e a gente deixa a Cracolândia e nós deixamos de ser a Cracolândia e começamos a ser do Evangelho. Eu e você somos do fluxo, ou melhor, éramos do fluxo. Todos que estão aqui hoje eram do fluxo. Eram aqueles que não consumiam drogas, mas pecavam de diversas maneiras. Aí quando você reconhece que Jesus, ele tabernaculou entre nós, ele armou a sua tenda, e ele falou assim, ó, anda comigo e vem ver a minha glória. E aí quando você dá esse passo, você conhece o Deus Todo-Poderoso, e você deixa de ser alguém do fluxo, e você começa a ser alguém do reino de Deus. É mais ou menos assim, ele vem, ele pinça você no meio de todos e diz assim, você entendeu o que eu quis dizer? Ah, entendi, Senhor, então sai daqui hoje, venha cear comigo. Venha estar comigo. Eu não sei se você entendeu. Se você não conhece a Cristo profundamente, você está no fluxo. Se você conhece a Deus mais ou menos, você está no fluxo. Se você sabe versículo de cor, você está no fluxo se esse versículo não faz parte daquilo que deve ser feito no seu coração, que é transformação. Não adianta nada eu saber a Bíblia inteira de cor se eu não sair do fluxo. O Senhor, ele nos chama a sair do fluxo todos os dias. E quando eu saio desse fluxo, quando eu volto para esse fluxo, é como cada um de vocês aqui falou. Quando eu volto para esse fluxo, é para levar o amor e a bondade daquele que tabernaculou entre nós. Se você saiu do fluxo um dia, você tem a obrigação de ir para a sua Cracolândia. A sua Cracolândia, César, é o seu trabalho. A sua Cracolândia, Aira, é o seu trabalho, é lá no Jaú. É lá na prefeitura. O do Bento é a Cracolândia dele no dia a dia ali com o trabalho com o pai dele. Às vezes o pai dele é alguém que está no fluxo. Às vezes o seu pai e a sua mãe, eles estão no fluxo. E você tem a obrigação, através da sua vida, não de abrir a Bíblia, não de ficar lendo o versículo, não de pregar plano de salvação, não dizer assim, Senhor tem um plano para a sua vida. Não precisa. O que precisa é você indicar para as pessoas com a sua mão que há um jeito de sair do fluxo. Tem jeito de sair do fluxo. E é só Deus, pela sua imensa graça. Eu e você não conseguimos convencer ninguém. Eu já vi gente evangelizando os moradores de rua quando vão com a gente, dizendo assim, não, porque a Bíblia diz em 1 João, lá. Isso não interessa. Não interessa. O que interessa é, como que eu posso ajudar esse fulano a sair do fluxo? Como que eu posso ajudar esse fulano a sair do movimento? E entrar num outro tipo de movimento? Daquele que habita entre nós, que tabernacula entre nós, que está entre nós. Jesus chama você e eu, nós, para que nós tiremos pessoas do fluxo. E se nós somos essa pessoa que está no fluxo, Jesus te chama, saia do fluxo. A sua Cracolândia está aí. A sua Cracolândia está aí na sua frente. E a gente está preocupado com a Cracolândia de São Paulo, e é muito bom. É muito bom estarmos preocupados com a Cracolândia. É muito bom nós estarmos preocupados com a Eslovênia. É muito bom nós estarmos preocupados com a África. É muito bom nós estarmos preocupados com o Nordeste. Mas é muito bom você ser missionário dentro da sua casa primeiro. Tem gente que quer evangelizar na África, mas ele nunca falou do amor de Deus, ou nunca foi usado por Deus para falar do amor dele dentro da própria casa. Só que ele quer evangelizar na África. Seus filhos estão se perdendo, suas filhas estão se perdendo, seu irmão está se perdendo, sua mãe está se perdendo. Ele diz assim, eu vou para a África.
Qual que é o nosso fluxo? E onde que você tem que intervir nesse fluxo? A Kilara está intervindo no fluxo do cursinho. E cada vez que ela fala assim, eu consegui convidar alguém para vir à igreja, ela está contribuindo para o reino de Deus, tirando pessoas do fluxo, tirando pessoas do movimento. Não é uma crítica, não leiam isso que eu falei como uma crítica ao trabalho missionário, pelo contrário. Só que eu acho que nós temos que muito bem entender o que o Senhor quer para nós, quando Ele fala que nós temos que ser esse pequeno Cristo, onde nós levemos o Evangelho do Senhor e as pessoas são tiradas daquela situação que elas estão. Qual que é a sua Cracolândia? Ou às vezes alguém aqui pode estar dentro da igreja, ou às vezes está conhecendo agora, só que ainda está na Cracolândia. Nunca teve um encontro com Deus, nunca teve um encontro com a realidade do fluxo. O desejo de Deus é que eu e você sejamos agentes de milagre a partir do momento que Ele nos tira do fluxo. E o desejo de Deus é que nós saiamos do fluxo. A graça de Deus, ela nos impele a falar do amor dEle para todo mundo. A graça de Deus quer alcançar todos eles, a todos que estão na Cracolândia desse mundo. Aqui, ó, pode ser um pedacinho do céu. A Cracolândia lá pode ser um pedacinho do inferno. Aqui pode ser um pedacinho do céu, mas tem um monte de gente aqui dentro rumando para o inferno. Lá pode ser um pedacinho do inferno, mas tem um monte de gente lá que está rumando para o céu. Porque não é o local. O que Jesus estava querendo dizer quando Ele tabernaculou entre nós é que não é o local. O problema não é o local. O problema não é a África. O problema não é a Eslovênia. O problema somos eu e você, que ainda não entendemos que nós temos uma função nessa terra. A primeira delas é ser peregrinos, estamos de passagem. E a segunda delas é anunciar o reino de Deus para que os outros que ainda não são peregrinos se tornem peregrinos. Para que todos aqueles que estão no fluxo saiam do fluxo. Jesus te chama para fora do fluxo. E Jesus te chama para viver uma vida com Ele dentro do seu reino. O reino de Deus não é um pedacinho do céu aqui, nem um pedacinho do inferno, porque esse mundo jaz no maligno. Se você pensar literalmente na palavra de Deus, a palavra de Deus nos diz que esse mundo jaz no maligno, ou seja, isso aqui tudo é Cracolândia, isso aqui tudo é inferno, gente. Mas Deus está chamando a gente para sair da nossa vidinha cômoda e começar a ter um compromisso com o reino. E aí sim, se Deus te enviar para a Eslovênia, como alguns têm chamado, você vai. Só que comece na sua casa, comece com seus queridos, pagando um preço de oração, pedindo: Senhor, toca minha mãe, meu pai, meu irmão, minha irmã. Ou às vezes você mesmo está no fluxo ainda. Você já viu os depoimentos do pessoal lá, né? Não, eu sei que isso sai dessa. Eu sei que eu já tentei, mas você sabe muitas vezes que você está no fluxo. Deus nos chama para fora. Eu te convido a ficar em pé, nós vamos encerrar. Então o que mais me chamou a atenção em tudo isso é que nós vivemos numa grande Cracolândia. E o Senhor quer usar você como o agente de saúde, o agente de milagre, ou a intervenção do Estado na vida de alguém, ou às vezes na sua própria vida. Então o Senhor, Ele nos chama para um compromisso. O compromisso de ser milagre para alguém. E o milagre da graça de Deus é só Ele que pode conceder. E o Verbo se fez carne e Ele habitou entre nós. E Ele nos tirou desse fluxo maligno que é o fluxo desse mundo. E Deus nos chama para ser aqueles que vão resgatar pessoas desse fluxo. Alguém aqui quer ser um agente de milagre na vida de alguém ou não? Você quer? Ou se fala assim: pô, mas eu estou meio no fluxo ainda. O Senhor, Ele te convida para sair dele e entrar pelas portas do reino. Entrar nas portas do reino é você ver a porta do céu aberta e você colocar os seus pés e saber que gratuitamente você tem direito a esse acesso. Então que Deus possa abençoar cada um de vocês que está aqui, que entendem isso que eu estou falando, porque infelizmente no pedacinho do céu que é essa igreja tem muita gente que está rumando para o inferno. Infelizmente tem muita gente do nosso lado que está padecendo porque ainda não conheceu aquele que é o Deus Todo-Poderoso, que é capaz de mudar até o fluxo do fluxo, porque Ele é poderoso. É um convite a você olhar para a sua vida e ver se você está no fluxo.
se você tem vivido uma vida de aparência aqui, porque aqui a religiosidade é como a Aira falou, a gente pode ser religioso o tempo todo, pode vir à igreja a vida toda e a gente está sem, ainda a gente continua no fluxo, a gente faz o que todo mundo faz, a gente continua sendo o que todo mundo é, e o Senhor Ele nos chama para uma vida de diferença, e eu convido vocês a voltar para o fluxo simplesmente para resgatar vidas, e vocês serem esses agentes de milagres. Eu tenho ficado muito feliz de ver que vocês têm trazido muitas visitas em cada uma das nossas reuniões, porque eu olho para isso e eu entendo que vocês estão vendo que há uma necessidade das pessoas ouvirem o Evangelho, ouvirem a palavra de Deus, o Deus que tira do fluxo e coloca nos reinos celestiais. Curva a sua cabeça, faça uma autoanálise e comece a falar com o Senhor aí, ó Senhor, eu estou meio no fluxo ainda, eu ainda não tive um encontro contigo, o Senhor não interviu em nada aqui na minha vida ainda, eu sei que eu preciso, e o Senhor que é todo poderoso, Ele vai colocar você às portas do reino. Eu vi uma história de uma mulher que ela dizia assim: quando eu era pequena, meu pai passava comigo em frente à Cracolândia, e eu perguntava, o que é isso, pai? E papai, ele me dizia, filha, esse é onde os usuários, eles ficam. Eles se reúnem e eles ficam todos juntos. Você não pode nunca ir para esse lugar. E ela dizia assim, não papai, tudo bem, eu nunca vou passar por aí, eu nunca estarei aí. E nesse relato ela diz, mas hoje eu estou. Eu sempre vi o fluxo de fora e eu quis entrar nele. Muitos de vocês aqui já tiveram experiências com Deus porque nasceram no lar evangélico, mas ainda não tiveram um encontro real contigo, com o Senhor. Muitos estão fora do fluxo e às vezes querem voltar para o fluxo. E o Senhor Ele nos chama a ter uma vida de diferença. Faça essa autoanálise e comece a ver como que o Senhor pode usar você como igreja para essa Cracolândia, que é esse mundo tenebroso que a gente vive, que não é a Cracolândia de São Paulo, não é a África, não é o Nordeste, mas a nossa Cracolândia está aí aos nossos olhos. Nós negligenciamos tantas coisas e o Senhor Ele nos chama para sermos missionários de nós mesmos. O chamado de Cristo, meu filho, minha filha, saia do fluxo. E se você estiver fora dele, ajude pessoas a sair. Ajude as pessoas a sair desse movimento. Pai Santo, em nome de Jesus, nós invocamos o Teu nome e nós cremos, ó Pai, que tudo que foi falado aqui não foi em vão. Que esses jovens aqui, que estão atentos à Tua palavra, eles entenderam, Senhor, que nós não devemos mais ser negligentes com essa Cracolândia que é esse mundo, mas que nós devemos ser, Senhor Deus, agentes de milagres na vida de pessoas, seja onde nós estivermos, e seja onde for o nosso campo missionário, que o Senhor nos envie, ó Pai, como resgatadores de almas, e nos ajude, ó Pai, a não olhar para as nossas situações, para o nosso umbigo, como foi bem dito aqui, mas que possamos olhar, ó Pai, para as pessoas com amor e amá-las como o Senhor nos amou um dia. Nós estávamos no fluxo e o Senhor, pela Tua graça e pela Tua misericórdia, nos alcançou. Nós não merecíamos sair desse fluxo desse mundo, mas o Senhor nos resgatou, ó Pai, com grande e com imenso amor. E nós não éramos merecedores, e o Senhor olhou para nós e disse, vem, me acompanha, e hoje nós estamos aqui, Senhor. E nós nos vemos na obrigação, ó Pai, de ajudar outras pessoas como o Senhor nos ajudou, pela Tua imensa graça. Usa jovens aqui neste lugar, Senhor Deus, para serem tocados e tocarem vidas, serem missionários, ó Pai, no seu campo, no trabalho, na faculdade, na escola, na família. Ajuda, Senhor Deus, a cada um de nós a sermos missionários aonde quer que nós estejamos, e que possamos olhar para as pessoas do fluxo e se compadecer delas, chorar por elas, ó Pai, e trazê-las a um encontro contigo. E é nesse espírito, ó Pai, que nós entendemos que o Senhor quer que nós façamos as coisas. Nos ajude, ó Pai, nos abençoe. Abençoe cada um dos que estão aqui e dá-nos, Senhor Deus, a consciência
que nós devemos ser diferença nesse mundo. Não devemos imitar o mundo em nada, mas devemos, Senhor Deus, imitar ao Senhor, que é o Rei dos Reis. Ajude a cada um de nós, ó Pai, nessa noite, a entender a Tua vontade. Que hoje, cada um que pisou aqui, e eu me incluo nisso, ó Pai, não saímos iguais com cada um desses relatos que foram ouvidos, mas que saímos daqui, Senhor Deus, com desejo, com vontade, com gana de conquistar almas para o Teu reino. É no Teu nome que nós oramos, nós engrandecemos, reconhecemos, ó Pai, que somos pequenos, falhos, mas reconhecemos que o Senhor que atua em nós é grande e é maravilhoso. Graças Te damos, ó Deus. Receba a nossa adoração, o nosso louvor e as nossas orações. Em nome de Jesus.